Na escuridão das trincheiras, os ecos das batalhas ainda ressoam. Mas, em meio ao caos, surgem histórias que vão além do horror da guerra. Soldados que ouviram sussurros nos ventos, sombras que dançam entre os mortos e segredos enterrados sob a lama. Prepare-se para mergulhar em relatos de terror que desafiam a própria sanidade. Você está pronto para enfrentar os medos que permanecem mesmo após o cessar-fogo? Meu avô era um homem excepcional. Nascido em uma pobreza esmagadora, ele se envolveu no crime na adolescência antes de se endireitar e entrar no exército britânico indiano, onde serviu com distinção. Após a independência da Índia, ele ganhou várias medalhas de ouro em nível nacional na luta livre e, posteriormente, completou sua educação e fundou uma bem-sucedida empresa de transporte. Ele viveu uma vida tão extraordinária que passou sua velhice revivendo suas memórias com amigos e familiares, graças às suas grandes habilidades como contador de histórias. Nós, os netos, adorávamos sentar ao seu redor enquanto ele nos encantava com histórias da sua vida bem vivida. E ele sempre parecia tão alegre ao fazer isso. Mas havia uma história que ele evitava contar para qualquer um de nós, até que estava quase em seu leito de morte. Uma história que ficou comigo, mesmo depois de todos esses anos. Lembro-me de tudo como se tivesse acontecido ontem, de como seus olhos se arregalaram e suas mãos ossudas tremiam de medo enquanto ele recontava a experiência mais assustadora de sua vida. Felizmente, eu tinha um gravador à mão e posso te contar o que ele me disse em suas exatas palavras. Você tem certeza de que quer gravar isso? Porque não é nada agradável. Tudo bem então. Só não conte para sua mãe o que vou te dizer aqui. Não quero ser responsabilizado por qualquer pesadelo que você possa acabar tendo por causa disso. Então, tudo isso aconteceu em 1942, no meio da campanha de Araca. Os japoneses tinham avançado até a Birmânia, quer dizer, Mianmar. A campanha foi a primeira ofensiva do exército aliado para empurrar os japas de volta. E deixe-me te dizer, foi um fracasso espetacular. Nós não estávamos preparados para o ataque. Lembre-se, naquela época, os indianos não podiam subir além do posto de major e todos os cargos de comando eram ocupados pelos britânicos. E eles não faziam ideia do que estavam fazendo. Eles tinham pouca ou nenhuma experiência em lutar nas florestas úmidas, nossa infraestrutura de transporte, nossas linhas de suprimento eram pateticamente fracas. Diabos, Bengala, que deveria ser a base de lançamento para a invasão, sofreu uma fome devastadora apenas um ano depois. Tenho certeza de que você deve ter lido sobre isso na escola. Os japoneses, por outro lado, estavam bem fortificados e realizavam emboscadas regularmente. Não era surpreendente ver patrulhas inteiras serem dizimadas num piscar de olhos. Os atacantes surgiam repentinamente das sombras e desapareciam antes que a ajuda pudesse chegar. Era terrível. Estávamos em alerta o tempo todo. Cada galho que quebrava, cada folha que se mexia fazia com que nossos dedos apertassem o gatilho das armas. Para piorar tudo, as condições eram duras. Tínhamos mais chances de morrer de doenças do que na guerra. A comida que comíamos mal era suficiente para nos manter de pé. A ameaça de malária e disenteria pairava constantemente. Cobras, aranhas e outros insetos, maiores do que qualquer coisa que já tínhamos visto, rastejavam em nossos corpos emagrecidos enquanto dormíamos. Enxames de moscas, que pareciam pequenas nuvens escuras, desciam sobre os corpos de nossos irmãos. Era o inferno. Estávamos permanentemente cobertos por camadas de sujeira. Chuvas caíam na floresta com uma frequência alarmante, tornando o clima tão úmido que parecia que nossa pele estava derretendo. As chuvas repetidas praticamente destruíram nossas linhas de comunicação, e o solo havia se tornado tão pantanoso que alguns soldados ficaram presos até as coxas. A situação estava tão ruim que, às vezes, a estrutura de comando havia se desintegrado completamente, e partes desorganizadas do exército operavam quase de forma independente umas das outras. Foi em uma situação assim que aquele pesadelo apareceu em nossas vidas. Um dos piores aspectos de lutar na selva era a guerra psicológica.
Os japoneses sequestravam nossos soldados, os torturavam para obter informações, brutalizavam-nos além do que deveria ser humanamente aceitável e os enviavam de volta, mal se agarrando à vida. Nunca conseguíamos salvá-los, e acho que esse era o ponto. Assistir nossos camaradas, nossos irmãos de armas, se definharem diante de nós enquanto nossos escassos suprimentos médicos não podiam fazer nada para ajudá-los. Mas isso não era o pior. Veja, uma coisa que eles adoravam fazer era usar nossos soldados como isca para nos atrair. Eles torturavam nossos soldados até a beira da morte e os amarravam em uma árvore, geralmente numa clareira, e se escondiam na floresta. Se saíssemos para ajudar, eles nos abatiam das árvores. Tudo o que podíamos fazer era ficar escondidos e ouvir os gritos agonizantes de nossos companheiros. Esperar até que a última gota de vida fosse lentamente espremida deles enquanto clamavam por suas mães. Foi um incidente assim que mudou tudo. Ou pelo menos, um incidente que parecia enganosamente com o pesadelo ao qual já estávamos acostumados. Eu me posicionei ligeiramente à esquerda do homem e comecei a esperar. Esperar que ele morresse e que aquilo, seja lá o que fosse, terminasse. Mas não terminou. O homem gritava, chorava, soluçava, pedia ajuda, mas simplesmente não parecia morrer. Minutos se transformaram em horas. O sol começou a se pôr no horizonte, mas ele continuava gritando. Ficamos paralisados no mesmo lugar, incapazes de nos mover, como se estivéssemos hipnotizados pela estranha cena. A lua subiu no céu e o sangue do homem começou a brilhar sob a luz branca que o iluminava. Mas ele ainda não morria. Minhas pernas doíam, meu pescoço estava rígido, e eu ouvi alguém à minha direita chorando suavemente de terror. Era como se soubéssemos. Sabíamos que não era o homem que estava prestes a morrer, mas nós. E então aconteceu. O homem parou de chorar. Então o mundo mergulhou no silêncio. E digo silêncio completo. Não conseguíamos ouvir nada, nada. Nem pássaros, nem grilos, nem folhas farfalhando ao vento. Nem conseguíamos ouvir nossa própria respiração. Era como se a própria floresta estivesse prendendo o fôlego. E então o homem se levantou. Ele rasgou facilmente a corda que o prendia no lugar e saltou de pé. Suas entranhas pendiam de seu ventre, que parecia ter sido perfurado por alguém. Droga. Metade do estômago dele tinha desaparecido. Simplesmente sumido. Eu podia ver através dele. Nenhum homem pode sobreviver a um ferimento assim. Muito menos estar completamente bem como ele parecia estar. Você vê o quão assustado estou agora. Vê como minhas mãos estão tremendo. Mesmo depois de todos esses anos, só de pensar naquela noite. Então, pode imaginar o quanto fiquei aterrorizado quando aquele homem olhou para mim. Seus olhos se fixaram nos meus, como se ele soubesse onde eu estava. Como se ele sempre soubesse. Havia tanta malícia em seus olhos que quase desmaiei de medo. E então ele gritou. Foi alto e agudo, como milhares de bebês gritando nos nossos ouvidos. Lembro-me de tremer nas minhas botas só de olhar para aquele ódio estampado em seu rosto. Ele começou a correr em minha direção. Com grandes passadas, cobriu metade da distância em segundos. Felizmente, aquele movimento repentino fez meus sentidos voltarem e comecei a correr dele. Larguei minha arma, minha mochila e apenas disparei. Pulei sob pequenas pedras e raízes crescidas, me abaixei sob galhos, atravessei moitas, tropecei no escuro, mas continuei correndo. Minhas botas, em um ponto, ficaram presas no lamaçal, mas eu me libertei e continuei correndo. Olhei por cima do ombro e o vi se aproximando de mim, as entranhas batendo contra sua coxa enquanto corria. Ele estava sorrindo, de orelha a orelha, como se a perseguição fosse a melhor coisa que já lhe aconteceu, como se quisesse aproveitar cada segundo e saborear a caçada. Preciso ir mais rápido, pensei. Ouvi gritos atrás de mim, acompanhados de sons altos de rasgo e esmagamento. Ele estava despedaçando o esquadrão de patrulha, um por um, e logo seria a minha vez. Meus pulmões estavam em chamas,
Cada respiração era um ato desesperado de sobrevivência. Minhas pernas começavam a vacilar. Sabia que não duraria muito. Eu não podia superá-lo, mas eu podia me esconder. Eu encontrei uma pequena fenda, onde uma árvore gigante havia sido arrancada, escondida em um canto escuro da floresta. Eu me arrastei para dentro do buraco e me envolvi nas sombras. Nem estava pensando em cobras ou alguma outra criatura venenosa esperando por mim no escuro. Eu só queria me afastar daquela coisa. Puxei meus joelhos para o peito, senti meu coração batendo contra o externo e esperei. Esperei por aquela coisa me encontrar e acabar com tudo. Ouvi seus passos, lentos, deliberados. Senti as folhas se moverem e estalarem sob seus pés descalços. Então ele começou a assobiar. Era estranhamente melodioso, como um pássaro cantando uma ode à floresta. Ouvi a árvore estalar enquanto ele pisava nela e deslizava em minha direção. Gotas escuras de sangue caíram no chão a poucos centímetros dos meus pés. Ele me chamou, com a voz da minha mãe. Ela estava morta havia mais de 5 anos naquela época. Gentilmente, com amor, ele me chamou, e riu quando eu não me movi. Coloquei minhas mãos no capacete, puxei-o para baixo sob os olhos e comecei a chorar o mais silenciosamente possível. Estava acabado. Eu sabia que iria morrer, mas por algum motivo estranho, ele não me matou. Talvez fosse porque queria deixar um sobrevivente para falar sobre ele, espalhar o terror que ele havia causado ao nosso esquadrão de patrulha. Eu não sei, nem sei quando ele foi embora. Passei a noite inteira ali, sozinho, tremendo naquele pequeno buraco. Mesmo quando o sol saiu e banhou o chão da floresta com luz, eu ainda me recusava a sair. Tal era o tamanho do meu medo. Só quando outra patrulha me encontrou foi que me senti seguro o suficiente para sair. Eles tiveram que me carregar numa maca. Eu estava delirando de medo e cada músculo do meu corpo estava exausto. Mas eu estava vivo. Essa foi a vez mais próxima que cheguei daquela coisa. Mas não foi meu único encontro com ela. Durante toda a minha estadia lá, ouvi histórias sobre ela. Do meu próprio regimento e de outros, até mesmo os japas supostamente a haviam encontrado. Essa coisa imortal que imitava vozes, fingia estar ferida e despedaçava esquadrões inteiros de uma vez. Ou como ele vinha até você à noite, quando você estava dormindo, sussurrando ódio puro nos seus ouvidos antes de te arrastar e te cortar em pedaços. Alguns esquadrões de patrulha encontraram restos de corpos em lugares estranhos, como cabeças decapitadas no topo de árvores ou membros espalhados em padrões estranhos perto do acampamento base. Em um ponto, temíamos estar perdendo mais homens para aquela coisa do que para os japoneses. Tenho certeza de que eles sentiam o mesmo. Todos os horrores que testemunhei naquele país, os bombardeios aéreos, as doenças, os corpos queimados, não foram nada comparados àquela noite. Lembro-me de como me senti aliviado quando marchamos para Rangoon. Mesmo com todas as armas e artilharia disparando ao meu redor, tudo o que eu conseguia pensar era que estava feliz por ter saído daquela maldita floresta. Para começar, meu nome é Andreu Forter e eu fazia parte do 14º Regimento da Aliança dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra brutal de muitas maneiras, e embora os terrores de derramamento de sangue desnecessário e as incontáveis mortes daqueles que eu conhecia pessoalmente não sejam memórias leves, havia algo sobre aquela guerra e o que eu vivi que até hoje não consigo entender completamente. Peço desculpas se os detalhes são confusos, pois nem eu consigo lembrar de tudo com clareza. Talvez seja isso que o cérebro faz quando você vivencia algo que ele não consegue compreender. Nasci em Massachusetts, em uma família humilde. Nós tínhamos nosso lugar na cidade, e isso era tudo o que eu pedia. Após a Primeira Guerra Mundial, todos estavam convencidos de que aquele era o fim do derramamento de sangue que aqueles monstros do outro lado do oceano pareciam adorar tanto. Eu tinha alguns amigos, mas nenhum deles era memorável o suficiente para recordar agora.
Quando meu 18º aniversário se aproximava, ouvimos as terríveis notícias sobre a possível eclosão da Segunda Guerra Mundial. Tudo o que eu podia fazer era esperar que não acontecesse, mas infelizmente, esperança não me levou a lugar algum. Fui convocado para o treinamento militar na segunda semana após completar 18 anos. Foi puro inferno. Eles foram implacáveis no treinamento. Nos tratavam como se já estivéssemos em uma zona de guerra. 6 horas de sono, se tivéssemos sorte, e a comida era terrível também. Quase toda vez que fazíamos treinamento físico, 1 ou 2 pessoas desmaiavam. Às vezes eu era uma delas. Havia uma coisa boa sobre o treinamento, porém, fiz amigos. Roger Fenhal, Jensen Seran e Cordell Siria, entre outros, mas eles eram os principais caras com quem eu sempre andava. Conheci eles durante o horário de refeição, um dos poucos minutos de descanso que tínhamos, e só se os sargentos estivessem de bom humor naquela hora. Eles ficaram grudados em mim como seiva em uma árvore, tanto que muitas vezes éramos separados pelos sargentos por sermos combativos e disruptivos. Eu amava aqueles caras, até o dia em que escrevo minha história. Ainda quero me reencontrar com eles e sentar em volta de uma fogueira, só para conversar sobre nossas vidas e sobre o que desejávamos que elas pudessem ter sido. Roger era um homem baixo, provavelmente com 1,70 de altura, cabelo castanho. Se me lembro bem, ele nasceu em Utah e foi convocado como eu. Jensen era um homem loiro mais alto, que parecia arrogante quando o conheci, mas logo começou a gostar da nossa companhia. Por fim, Cordell era um cara negro cuja família vinha de um país do leste chamado Senegal. Eu sempre me interessava pela cultura dele, mas ele nunca falava sobre isso, era um assunto delicado para ele. Eu sabia o suficiente sobre o que havia acontecido com os africanos antes de eu nascer, então nunca o pressionava para falar sobre isso. Esses caras tornaram o treinamento um pouco mais suportável, mas, caramba, ainda foi uma das piores coisas que já passei na vida. Tivemos a sorte de sermos designados ao mesmo regimento e de sermos enviados para o mesmo lugar, o 14º Regimento da Aliança dos Estados Unidos, e fomos enviados para uma parte da França chamada Dunkerque. Era tão horrível quanto eu esperava. Gritos, tiros, explosões, feridos, e tudo o que você imagina de uma cena de guerra como nos filmes não ficção de hoje em dia. Os alojamentos onde dormíamos eram sujos e fedorentos, como uma poça de lama na qual eu brincava quando era criança. Como só podíamos levar pertences pessoais essenciais quando fomos enviados, eu levei um pequeno dicionário de alemão para inglês, para tentar aprender a língua dos loucos que ouvíamos tanto falar. Não parecia real estar ali. Esse tipo de atmosfera é impossível de descrever por escrito, mas era horrível estar em qualquer lugar. Eu esperava que não fosse implantado no campo de batalha. Não sabia se conseguiria lidar com isso. Por outro lado, Jensen estava mais do que pronto. Ele levou com ele uma cápsula de bala de uma pistola. Havia uma história. Seu pai esteve na Primeira Guerra Mundial. Ele estava em um tiroteio e se abaixou para pegar a cápsula porque era brilhante. E antes que ele percebesse, ao pegar a cápsula, uma bala passou zunindo pela cabeça dele. Onde teria sido se ele não tivesse se abaixado para pegar a cápsula? Desde então, ela foi chamada de a bala da sorte da família. Eu pensava que, se ficasse perto dele o suficiente, talvez começasse a me sentir assim também. E até certo ponto, comecei a sentia que nada poderia nos tocar ou nos separar. Eu, Jensen, Cordell e Roger. E infelizmente, essa foi uma das últimas vezes que nós, como grupo, nos sentimos invencíveis. Na manhã seguinte, acordamos com um silêncio absoluto, como se a guerra tivesse acabado na mesma noite. Fomos dormir antes disso, pelo menos era o que eu esperava, até que o comandante do regimento entrou gritando nos alojamentos, como se sua vida dependesse disso. Levantem-se, soldados. Precisamos nos reposicionar imediatamente. Temos que partir agora. Pulamos da cama em meio a uma cacofonia de sapatos se arrastando e gritos, rompendo o silêncio da noite iluminada pela lua. Antes que eu percebesse, já estávamos todos do lado de fora,
e tudo que eu podia ouvir eram os motores de nossos velhos veículos de infantaria ligando. Nosso comandante nos ordenou que entrássemos neles, sem perguntas. Era difícil não perguntar, mas fiz o que me foi mandado. Deixamos tudo para trás, exceto o essencial. Felizmente, eu tinha meu dicionário na mochila. Procurei por Jensen, Cordell e Roger e os encontrei subindo nos veículos dos alojamentos do outro lado de onde eu estava. Nós trocamos olhares, ou mais como o que diabos está acontecendo entre nós. Assim que me sentei, o caminhão disparou, deixando um enorme rastro de lama. Não sei o que os fez agir assim, mas provavelmente não queria saber. Dirigimos por quilômetros, aparentemente por horas. Era difícil não perguntar o que nos fez sair tão rapidamente dos alojamentos principais, mas ninguém tinha a menor ideia. Talvez só o comandante soubesse, mas como eu disse antes, sem perguntas. Eventualmente, todos nós desistimos de tentar descobrir o que estava acontecendo e nos sentamos em silêncio, apenas ouvindo o rugido coletivo dos motores dos nossos caminhões. Afinal, estávamos em uma guerra. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Depois de cerca de 2 horas de viagem silenciosa, paramos. Parece que dirigimos até a praia, disse um dos soldados na frente. Por que diabos precisaríamos ir à praia? Talvez eles estejam nos surpreendendo com o feriado, brincou. Saiam e coloquem todas as suas coisas no chão. Vamos revistar todo mundo. Não me importa qual é a sua patente ou quem você é. Todos. A voz que acabei de ouvir era do almirante Peter Fortes. Ele era uma das pessoas sobre quem ouvimos falar no briefing antes de sermos trazidos para cá. Eu obviamente obedeci. E todos nós saímos dos caminhões e colocamos nossas coisas no chão à nossa frente. Devia haver cerca de 150 homens. Então provavelmente isso ia demorar um pouco. Finalmente chegaram até mim e puxaram meu dicionário. Ele se aproximou e disse em voz baixa: assim que terminarmos de verificar todas as bolsas, venha me ver. Eu assenti em silêncio e ele seguiu para a próxima pessoa. 20, talvez 25 minutos se passaram até que ele terminasse de revistar todo mundo. Quando fui me encontrar com Peter, parecia que eu era o único. Cheguei à tenda dele e entrei. Ótimo, você está aqui, disse ele, me conduzindo a uma das cadeiras no meio da tenda. Ele ergueu o dicionário e disse: entendo que estamos lutando contra os alemães, mas por que você precisaria se comunicar com eles? Não estamos fazendo prisioneiros nesta sessão. Eu respondi: bem, eu só queria ser capaz de entender o que eles estão dizendo. Nunca se sabe o que eles poderiam estar planejando. Você entende que está sendo interrogado sob suspeita de ser um espião alemão, certo? Ele disse em resposta. Fiquei perplexo, mas apenas assenti e disse: eu imaginei isso, sim, almirante. Ótimo. Podemos continuar então. Ele respondeu. Ele me fez perguntas como: você pode cantar o hino nacional dos Estados Unidos? E qual é a capital de Washington, D.C.? Eu entendi que era uma pegadinha e respondi: senhor, não existe uma capital. Mais uma vez, ele assentiu e continuou com o interrogatório. Finalmente, quando pensei que estávamos terminando, ele disse: mais uma pergunta e você pode ir. Você sabe por que seu regimento teve que se reposicionar? Não, senhor. Eu estava me perguntando se poderia saber. Respondi. Ele me olhou com olhos firmes e disse: não, soldado. Algumas coisas é melhor deixar para a imaginação. Afinal, o que quer que você esteja pensando provavelmente é melhor do que o que realmente é. Essa resposta me deixou ainda mais intrigado do que eu já estava. Ele apontou para a saída da tenda. Saí rapidamente, deixando para trás apenas a tensão da nossa conversa. Voltei para os alojamentos para me encontrar com Roger, Jensen e Cordell. Já se passaram cerca de 2 dias de nada. Nenhuma bomba explodindo, nenhum soldado correndo pelo campo, nada. Era quase inquietante. Parecia que a guerra havia acabado. Em menos de uma semana, tudo mudou. Era preocupante. Ninguém tinha ideia do que diabos estava acontecendo.
Eu estava quase indo ao almirante exigir uma resposta. Estava descansando na minha cama quando nosso comandante do regimento chamou um grupo em sua direção. Soldados do 14º Regimento, estamos oficialmente ordenados a retornar ao nosso acampamento base original, pois foi confirmado por nossos batedores que agora é seguro habitá-lo novamente. Habitar? Pensei comigo mesmo. Isso não parece algo que eles normalmente diriam. Todos nós cambaleamos de volta para nossos veículos de infantaria para nos preparar para reentrar no campo de batalha. Eu odiava pensar nisso, mas estava um pouco animado. A falta de palavras dos últimos dias foi tão entediante que eu desejava estar de volta perto das linhas de frente. Quando voltamos para nosso antigo acampamento, tive uma boa visão dele. Tudo estava como quando saímos, exceto por uma diferença gritante. Havia essas poças negras e viscosas de água no chão por toda a área. Os veículos estacionaram ao redor das nossas tendas e nosso comandante nos ordenou a sair. Saímos e aguardamos as instruções. De agora em diante, ninguém será permitido sair das instalações e um toque de recolher será estabelecido. 21 horas será o horário em que todos os soldados devem estar em suas tendas. Não importa o que aconteça, vocês não devem sair após esse horário sem a supervisão de um oficial superior. Espero que isso esteja claro para todos. Agora voltem para suas tendas. Jesus Cristo. Isso é pior do que eu poderia imaginar. Estou apavorado. Há sangue por toda parte. Antes de hoje, eu nem sabia que um corpo humano podia sobreviver com tão pouco sangue. Há tiros por toda parte e artilharia disparando dos dois lados desta guerra. O mundo nunca pareceu tão sombrio quanto agora. O sol ainda brilha, mas parece que não há nada. Eu estava deitado em uma trincheira quando ouvi gritos de alemães à distância. Parecia algo como "vamos nos mover, prontos, em 4 minutos". Corri para encontrar nosso oficial superior, mas, inferno, eu nem sabia para quem reportar. Corri e corri até ficar perdido. Não conseguia reconhecer nada. Eu estava em algum tipo de trincheira que não reconhecia no layout do terreno onde deveríamos estar. Parecia que ninguém tinha passado por lá há meses. Isso não fazia sentido, já que a luta só estava acontecendo há algumas semanas. Era silencioso aqui. As únicas coisas que eu reconhecia eram livros e papéis alemães por toda parte. Queria tentar entender. Então caminhei até um dos diários no chão e tentei decifrar o que pude. Preto. Não humano. Matar. Descontrolado. Que diabos? Pensei comigo mesmo. Eu sabia que minhas traduções eram um pouco falhas, mas mesmo isso não fazia muito sentido. Continuei lendo para tentar descobrir o que aquilo significava. Embora eu soubesse com certeza que estava sozinho, me sentia observado, desconfortável e quase horrorizado, embora não houvesse nada que justificasse essas emoções. O mundo parecia estar se fechando ao meu redor a cada segundo. Eu não queria me mover ou fazer qualquer som, a ponto de prender a respiração. Comecei a ouvir passos vindo da esquina do abrigo em que eu estava. Levantei minha arma, preparando-me para realizar um ato que nunca esperei ter que fazer. Fiquei ali por tanto tempo que podia sentir meus músculos se tensionarem, mas eu não queria correr nenhum risco. Não havia como eu ouvir esses passos por tanto tempo e não saber de onde vinham, mas, de alguma forma, eu não conseguia identificar. Quando estava prestes a baixar minha arma, eu vi a origem dos passos. Não era nada que eu pudesse, em toda a minha vida, ter imaginado. Era alto, muito alto para ser humano, de um negro tão profundo que parecia que nenhum raio de sol podia tocá-lo, e tinha braços ondulados, como tentáculos, 4 deles. Assim que o vi, quis morrer. Cada emoção e nervo do meu corpo pareciam querer desistir. Ele ficou parado na minha frente, sem fazer nenhum movimento, exceto os braços que flutuavam no ar. Apenas me observava. Acho que ele podia sentir o meu medo absoluto e queria se alimentar disso. Seus olhos pequenos e estreitos olhavam para mim e era como se estivessem olhando diretamente para minha alma. Ele fez um gesto com a mão, com seus longos e esguios dedos, como se quisesse que eu abaixasse minha arma.
E foi o que eu fiz. Se algo assim sobreviveu tanto tempo em um campo de batalha, eu poderia assumir que balas não afetariam. Ele se aproximou de mim, deixando pequenas poças de uma substância negra viscosa em seu caminho. Eu ainda estava petrificado, sem conseguir me mover ou reagir aos seus movimentos. Pesquei, e ele estava na minha frente. Senti como se tivesse caído em um poço tão profundo que não havia escape ou qualquer refúgio de luz do sol. Ele apenas olhou, a poucos centímetros do meu rosto. De repente, senti que estava bem. Senti como se estivesse seguro, o que não fazia absolutamente nenhum sentido, considerando que eu estava cara a cara com uma criatura de outro mundo que provavelmente poderia me matar quando quisesse. Eu quase quis abraçá-lo, mas antes que eu fizesse qualquer movimento, ele estendeu os braços e me segurou. Comecei a gritar e a agitar meus braços, tentando me livrar, mas não adiantava. Ele devia ter a força de 100 homens, pois eu não conseguia fazer nada para detê-lo. Quando tentei pegar minha faca, ouvi uma voz gritando meu nome. Andrew, ei, sou o Roger. Vi você correndo, e nós seguimos. Todos estamos aqui. A entidade parou instantaneamente e colocou seu dedo na minha testa. Você é um homem amigável. Fico feliz que tenha mostrado simpatia por mim. Você pode viver. Parecia que ele estava falando diretamente na minha mente. Ele desapareceu como fumaça saindo de uma arma em um dia ventoso. Caí no chão, incapaz de me mover ou fazer qualquer som. Com o rosto na terra, ouvi gritos abafados não muito longe de mim. Limpei a terra do rosto e fiz o melhor para me levantar. Quando consegui ficar de pé, comecei a correr. Ao virar a esquina, de onde vinham as vozes, vi todos eles, mortos. Jensen, Roger, Cordell, de bruços. Corri até eles o mais rápido que pude, sem perceber se aquela coisa ainda estava por perto. Eu os sacudi, batendo neles, tentando acordá-los, mas em vão. Estava devastado, chorando sob o casaco de Jensen, queria morrer junto com eles. Depois de cerca de 5 minutos de puro choro, me levantei e me limpei. Peguei a bala da sorte dele e voltei para pegar minha arma. Fui me afastando, tentando voltar para onde pensei que tinha vindo. Até hoje, a memória de tudo isso ainda me consome. A culpa ainda é forte. Eu queria ter feito algo, qualquer coisa para manter meus amigos vivos. Como eu disse no início de tudo isso, só queria sentar ao redor de uma fogueira com eles mais uma vez e falar sobre o que faríamos juntos se todos tivéssemos saído vivos. Meu avô foi um soldado da infantaria britânica na Segunda Guerra Mundial. Ele tinha cerca de 19 anos quando se alistou para servir ao seu país. E enquanto ele pensava que se juntar ao exército lhe daria oportunidades de ver lugares exóticos ao redor do mundo, ele nunca foi enviado para a Tunísia, Itália ou Pacífico. Em vez disso, ele acabou praticamente no quintal de casa, na Suíça. Na época, era início do inverno de 1943, e a companhia do meu avô estava estacionada em uma aldeia isolada de cerca de 500 pessoas. Parte da vantagem desse local era que era muito difícil chegar até lá e, portanto, havia poucas chances de uma invasão espontânea da Alemanha nazista, mas isso também era uma desvantagem, pois dificultava a comunicação com o resto do exército suíço. O problema da comunicação foi ainda mais agravado quando, em algum momento no início de dezembro, uma série de tempestades de neve varreu a região e destruiu completamente as poucas linhas de comunicação que tinham. Assim, essencialmente presos nessa aldeia suíça isolada, sem conseguir fazer contato com o resto do exército, o capitão do meu avô decidiu que seria melhor cumprir as ordens e continuar defendendo a aldeia. As semanas passaram. Todas as estradas para o mundo exterior estavam enterradas sob 2 a 3 metros de neve densa, e qualquer linha de telefone que tivessem era igualmente inútil. O inverno avançava. As folhas caíam das árvores e os troncos nus se projetavam do lado da montanha como costelas quebradas. A cidade ficava entre 2 grandes montanhas,
e a luz do sol só alcançava diretamente a cidade por algumas horas por dia, fazendo os soldados se sentirem como se estivessem vivendo em um estado de crepúsculo perpétuo. Certa noite, meu avô estava no bar da cidade com alguns de seus amigos da companhia, e um grupo de moradores locais se aproximou deles. Um deles, em particular, estava visivelmente perturbado. Todos os suíços da aldeia cresceram falando alemão, e nenhum deles estava acostumado a ter britânicos por perto. Então um deles começou a gritar em inglês quebrado: "Onde levaram vocês as crianças?" Felizmente, um dos rapazes com quem meu avô estava bebendo falava alemão fluentemente e conseguiu atuar como tradutor improvisado. Após vários minutos de confusão e gritos, o tradutor se virou para meu avô e os outros soldados e disse: "Eles dizem que algumas das crianças da aldeia desapareceram. Eles querem que façamos algo a respeito." Agora, obviamente, o exército britânico não age exatamente como um bando de mercenários para alugar. Então meu avô e seus amigos disseram aos aldeões para irem até o quartel-general. Na verdade, apenas um alojamento improvisado que eles haviam montado na igreja da cidade, para falar com o capitão. Devido à barreira do idioma, a discussão dos aldeões com o capitão levou cerca de 2 horas. Basicamente, o que o capitão e seu tradutor conseguiram decifrar foi que, algumas semanas após a companhia entrar na aldeia, os moradores começaram a notar uma série de incidentes bizarros. No começo, eram apenas coisas inofensivas, como pedaços de madeira e lonas desaparecendo dos galpões das pessoas, mas nos 2 meses seguintes, as pessoas perceberam que itens valiosos estavam sendo roubados de suas casas. Um homem afirmou que sua herança familiar, uma alabarda cerimonial feita à mão, um tipo de machado de guerra tradicional suíço, havia desaparecido de cima da lareira de sua casa. O ápice de todos esses incidentes foi quando uma criança da aldeia desapareceu. Claro, muitos presumiram que o desaparecimento da criança, embora trágico e preocupante, poderia ser atribuído a algo tão simples quanto o garoto ter caído em uma pilha de neve enquanto brincava do lado de fora, ou talvez ter sido atacado e morto por um lobo ou outro animal predador. Mas não foi apenas uma criança que desapareceu. Foram várias. O aldeão que entrou no bar e parecia especialmente perturbado era o pai de 2 meninos pequenos que haviam desaparecido 2 dias antes. Ele havia procurado por eles em todos os lugares, até reuniu um grupo de moradores para ajudar na busca, mas eles não conseguiram encontrar uma única pista sobre o que havia acontecido com as crianças. O capitão disse aos aldeões que continuaria investigando o caso e começaria a enviar alguns de seus homens para patrulhar as ruas todas as noites, procurando quem, ou o que, fosse o responsável pelos estranhos roubos e sequestros. Mais tarde naquela noite, o soldado Reginald desapareceu do quartel. O desaparecimento de crianças já era algo perturbador, mas um homem adulto parecia improvável que um animal, mesmo um lobo, pudesse derrubar sozinho um homem saudável e adulto. Naturalmente, começaram a surgir boatos de que havia algum tipo de monstro vivendo nas montanhas que descia à noite para se alimentar dos moradores da aldeia. Apesar das patrulhas noturnas ordenadas pelo capitão, os desaparecimentos continuavam acontecendo. Reginald foi a única vítima adulta do que quer que estivesse atacando a aldeia. O resto das vítimas eram todas crianças entre 5 e 10 anos. Ao todo, incluindo as 3 crianças que haviam desaparecido inicialmente, 7 crianças desapareceram da cidade. Muitas pessoas na companhia do meu avô começaram a ficar desconfiadas. Uma explicação que circulava era que aldeões empobrecidos estavam vendendo seus próprios filhos para traficantes de seres humanos por dinheiro extra. Mas nem isso fazia sentido, porque as estradas para dentro e fora da cidade ainda estavam bloqueadas pela neve. 3 semanas se passaram sem nenhum incidente, e já era início da primavera, com a neve começando a derreter. Naquela noite, coincidentemente, quando meu avô estava de patrulha com vários outros soldados, eles descobriram o que estava por trás dos desaparecimentos das crianças e de Reginald. Já passava da meia-noite quando meu avô e seus camaradas notaram uma figura espiando pela janela do quarto de uma das casas dos aldeões. Meu avô estava na outra ponta da rua,
Então, a princípio, a figura espiando pela janela não viu a patrulha. Meu avô e os outros soldados gritaram para o invasor, que imediatamente se afastou da janela e começou a correr. Todos na patrulha tinham certeza de que era o responsável pelos desaparecimentos e arrombamentos. Correram o mais rápido que puderam, atravessando a neve derretida e o gelo na escuridão da noite, gritando para que a coisa parasse. Eles correram e logo se encontraram nos arredores da aldeia, onde a neve ainda era bem profunda. A figura saltou para o chão. Parecia que tinha desaparecido no ar à primeira vista, mas, quando a patrulha se aproximou, eles perceberam que o invasor tinha, na verdade, saltado para dentro de uma caverna que havia sido cavada na lateral de um monte de neve. Assim que os soldados começaram a gritar para a figura sair da caverna e se mostrar, vários tiros explodiram da entrada da caverna de neve. Sem pensar, meu avô e o restante da patrulha levantaram suas armas e começaram a disparar no buraco. Depois disso, apenas silêncio. Eles esperaram o que pareceu horas, mas foram apenas alguns minutos. Um membro da patrulha, incrivelmente corajoso, se ofereceu para entrar na caverna e investigar. Ele sacou sua pistola, ajoelhou-se e rastejou para dentro da caverna. Alguns segundos depois, ele emergiu com uma expressão completamente horrorizada no rosto. Meu avô pegou sua lanterna e iluminou a caverna, quando viu a terrível explicação por trás dos estranhos acontecimentos na cidade. A figura que eles estavam perseguindo era Reginald, o soldado que havia desaparecido semanas antes. Eles haviam atirado em Reginald, direto no coração. A caverna não era ocupada apenas por Reginald, mas também pelos corpos de 7 crianças parcialmente devoradas. Seja por causa do estresse de estar preso pela neve durante todo o inverno, vivendo quase na escuridão constante ou por algum tipo de grave problema mental, Reginald havia enlouquecido completamente. Ele começou a invadir as casas dos aldeões e a sequestrar as crianças de suas casas no meio da noite. Ele usou a alabarda que havia sido relatada como desaparecida para desmembrar os corpos depois de cortar a garganta das crianças e as esconder na caverna que ele havia cavado na pilha de neve. Resumindo, meu avô foi destacado para os Alpes suíços durante a Segunda Guerra Mundial e ficou preso pela neve em uma aldeia remota. Crianças começaram a desaparecer da aldeia. Descobriu-se que um dos soldados que havia desaparecido da companhia estava, na verdade, sequestrando as crianças e as canibalizando em uma caverna de neve escondida que ele havia construído nos arredores da cidade. Sempre houve 2 histórias na minha família. Houve a história que nos contaram primeiro e a história que nos contaram depois. A história que era dita abertamente para todos verem e a história que nos foi sussurrada em particular. A que dizem ser a verdade e a que todos os outros dizem ser a verdade. Apresento-as ambas aqui para que você possa decidir por si mesmo. Meu avô foi um homem bondoso e piedoso que perdeu sua família na guerra. Ele era apenas um soldado de baixo escalão e queria entrar para o clero antes da guerra. Seu apelido como soldado era o curtidor porque ele era o melhor em engraxar botas. Meu avô costumava contrabandear famílias para a fronteira sem cobrar nada, às vezes dando-lhes o pouco que tinha em seus bolsos. Ele se manteve discreto durante o longo período de conflito no país e conseguiu fugir quando a ditadura militar caiu. Ele e sua família chegaram à América apenas com as roupas do corpo e a graça de Deus. Meu avô foi um criminoso de guerra. Recrutado para o exército logo após a escola primária, ele ascendeu de posto após um golpe militar brutal. Ele era apelidado de curtidor porque tinha o hábito de esfolar dissidentes e pendurar suas peles como um aviso para os outros. Ele era um monstro, enviando milhares à morte por fuzilamento. Outros ele torturava com esperança, prometendo-lhes passagem segura para fora do país em troca de suas economias de uma vida inteira. Depois de pegar seu dinheiro, ele os mandava secretamente para a execução. Fugiu pouco antes da queda do poder militar, usando a riqueza roubada para garantir a passagem de sua família para a América. Meu avô foi um grande organizador da comunidade formada por refugiados de seu país natal.
Ele era um homem humilde e piedoso, que só queria reconstruir os fragmentos de sua cultura. Serviu como casamenteiro, conselheiro, mediador, tudo o que precisavam. Ele doava cada centavo à igreja, abrindo mão de luxos para sua própria família, para que todos tivessem um lugar para adorar. Ao chegar à América com uma nova identidade, meu avô se infiltrou na diáspora de seu país de origem. Ele se tornou uma figura poderosa na igreja e usou essas conexões para enriquecer. Quando recuperou uma pequena fração do poder que havia perdido, ele voltou a ser um tirano. Ele garantia que qualquer negócio incluísse uma parte para ele. Emprestava dinheiro a juros exorbitantes e usava as dívidas para chantagear as pessoas a fazerem o que ele queria. Oferecia um serviço para mães solteiras, adotando seus filhos, e continuava a cobrar uma taxa de manutenção das pobres garotas depois de enterrar seus bebês em túmulos sem marcação. Ele intimidava pessoas boas para que entregassem seus bens e serviços de graça, e depois os doava à igreja para construir sua imagem pública. Meu avô foi um patriarca amado, que trabalhou duro para ver seus filhos terem sucesso. Ele lhes deu dinheiro para estudar, garantiu que crescessem como adultos respeitáveis. Sua esposa foi sua amada companheira por muitos anos, oferecendo apoio após a trágica morte de seu segundo filho em um acidente de caça. Minha mãe era a menina dos seus olhos. Ele chorou como uma criança no dia em que ela perdeu descuidadamente 2 unhas. Ele mimava os netos, dando-lhes presentes caros e os colocando em seu colo. Minha família cresceu à sombra de meu avô. Minha avó era uma mulher subjugada e brutalizada, que tinha medo de dizer uma única palavra na presença do marido. Meu avô abusava de todos os seus filhos, intimidando tanto seu segundo filho que ele acabou cometendo suicídio com um tiro na cabeça. O avô mantinha controle absoluto sobre a vida dos filhos, ditando com quem podiam se relacionar, o que comiam, até o que vestiam. Ele arrancou 2 unhas da minha mãe e a chamou de prostituta porque ela usou a cor errada de esmalte. Ele frequentemente usava punições físicas em seus próprios netos enquanto seus pais, seus próprios filhos, ficavam com medo de intervir. Quando completou 82 anos, meu avô foi vítima de um terrível caso de identidade trocada. Ele havia emprestado brevemente seus documentos a outro soldado, que roubou sua identidade e cometeu crimes terríveis em seu nome. Meu avô era um pilar gentil, amoroso e bondoso de sua comunidade. O governo reformista de seu país natal estava lutando com a falta de unidade. Precisavam de um símbolo, algo ou alguém a quem pudessem responsabilizar pela guerra e destruir. Meu avô foi, por azar, esse alguém. Meu avô tinha 82 anos quando finalmente o capturaram. Os restos destroçados do nosso país natal se uniram e criaram um tribunal. Eles eram uma força-tarefa enviada para fazer justiça contra os monstros que haviam destruído e violentado seu próprio país. Meu avô havia sido monitorado por anos antes de agirem. Ele tentou despistar os perseguidores, disfarçando um corpo como seu próprio e incendiando-o. Mas os testes de DNA provaram que não era ele, e a rede começou a se fechar. Meu avô me ligou no meio da noite de um telefone descartável. Implorou por minha ajuda. Eu era seu único neto na área, e ele precisava de mim naquele exato momento. Entrei no carro e dirigi até o motel de onde ele havia ligado. A casa da família estava sendo vigiada pelo tribunal. Minha avó havia morrido anos antes, e agora meu avô estava completamente sozinho. Meu avô tremia enquanto entrava no carro. Em toda a minha vida, nunca o havia visto tremer. Agora ele tremia enquanto dizia que os soldados haviam conspirado com as forças policiais locais para capturá-lo, para enviá-lo de volta ao país natal em correntes, para responder pelos crimes de outros. Ele era velho demais, não sobreviveria à jornada. Ele tinha combinado com um amigo de ficar em uma casa segura por um tempo. Meu avô não tinha muito tempo de vida. Tudo o que queria era morrer como um homem livre e ser enterrado ao lado da minha avó. Eu entendia isso. Como um neto leal, dirigi a noite toda até o ponto onde o amigo dele estava para encontrá-lo. Antes de meu avô entrar no outro carro, ele me abraçou e disse que sempre tentou fazer o que era certo, mesmo que não tivesse sido perfeito,
Ele realmente acreditava em fazer o melhor que podia. Ele me beijou na bochecha, deixou um pouco de dinheiro na minha mão, entrou no carro e eu nunca mais o vi. O meu avô recebeu uma ligação a caminho do amigo, cheia de maldições e xingamentos da parte dele. O amigo também estava sendo vigiado. A casa segura já não era mais segura. Todo o dinheiro ilícito de meu avô não poderia mais comprar segurança. Enquanto ele folheava sua lista de contatos, eu pensei. Depois que ele desligou do último beco sem saída, eu falei. Disse que tinha amigos, conexões. Eu poderia levá-lo até a fronteira do estado, para a casa de um amigo que vivia fora do radar. Os federais nunca suspeitariam. Meu avô nunca deu muito valor à minha inteligência. Mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Ele elogiou a astúcia do meu plano, finalmente proclamando que eu lembrava em algum aspecto. Mal hesitou quando eu disse que teria que escondê-lo no porta-malas para passar nas inspeções da fronteira. Eu me certifiquei de que seu corpo artrítico estivesse o mais confortável possível. Dei-lhe cobertores e transformei seu próprio casaco em travesseiro. Fechei a tampa suavemente. Dirigi por um longo tempo, muito perto da fronteira do estado, até encontrar o que procurava, um lago. Dirigi até a beira da água e estacionei na rampa de barcos. Coloquei o carro em ponto morto e saí. Nenhum som veio do porta-malas. Chutei o para-choque do carro. Uma vez, duas. O carro começou a rolar. Ouvi alguns barulhos vindos do porta-malas enquanto o carro deslizava pela rampa e atingia a água. O ar saindo da estrutura em grandes e violentos jatos. Observei a parte traseira do carro desaparecer enquanto ouvia meu avô bater freneticamente contra o interior. Condenei-o a uma morte amedrontada e impotente, como ele havia feito com tantos outros. Agora é hora de fazer as contas. Meu amigo, em uma história, vejo meu avô partir com um beijo. Em outra, vejo partir com um chute. Agora me diga, qual você escolhe?